os cálculos focados nas medidas de tendência central, média, moda e mediana. Então, basicamente, para a gente trabalhar no levantamento dessas medidas, a gente tem que lembrar que nós temos três situações, né? Nós temos uma situação onde os dados são não tabelados, os dados são tabelados com classe, os dados são tabelados sem classe. Então, basicamente, são três situações onde nós vamos construir essas medidas, tá? Aí, existem várias medidas de tendência central, várias. A mais utilizada aí, que a gente vai precisar para inferência também, basicamente é a média aritmética, que é a principal, né, a moda, e a mediana. Eu vou falar sobre cada uma delas. As demais medidas que se encontram no material que eu passei para vocês, fica já como consulta para que vocês possam, então, fazer esse estudo, tá? Então, aqui as principais medidas, como eu falei para vocês, são a média aritmética, né, a moda e a mediana. A gente vai começar a falar um pouco, né, primeiro, o que são medidas de tendência central, né? Então, o que acontece? Você vai para campo, você consegue, aí, no caso, levantar o banco de dados. A partir desse levantamento de banco de dados, você consegue apresentar esses dados através de tabela, através de tabelas como, por exemplo, a distribuição de frequência, ou então os dados sem tabela nenhuma. E a partir desse momento, aí você vai precisar, né, encontrar informações de variável que representem as demais variáveis. Como assim? Por exemplo, você pode pegar um banco de dados e esse banco de dados ser representado pela média. Você pode pegar um banco de dados e esse banco de dados ser representado pela mediana. E você pode pegar um banco de dados e esse banco de dados ser representado pela moda, média, moda e mediana. Então, o que acontece? Acontece que a média, a moda e a mediana são valores que vão, na verdade, fazem parte de uma fase de descrição dessas informações. Então, você vai descrever aqueles dados, descrevê-los, qual é o maior valor, qual é o menor valor, qual é a média, qual é a média aritmética, qual é a média harmônica, qual é a moda, qual é a mediana. Então, você está descrevendo. E por que o nome é medidas de tendência central? O nome é medidas de tendência central porque a média, ela sempre fica no centro da distribuição. Por exemplo, eu tenho o valor 1, 2 e 3. A média é 2, então a média sempre é um valor central. Por que é importante o valor central? Porque o valor central é o valor que melhor representa toda a distribuição. É lógico que, por exemplo, se as informações estiverem muito distantes, as demais informações estiverem muito distantes desse valor central, a média ela não é tão representativa quanto se as informações todas fossem próximas do valor central, assim como também a moda, assim como também a mediana. É por isso que no outro capítulo nós vamos estudar as medidas de dispersão, porque as medidas de dispersão elas vão dar para a gente uma noção, uma ideia, né, do que são, no caso, esse comportamento das informações em torno da média, tá legal? Então vamos lá, hoje nós vamos trabalhar com medidas de tendência central e amanhã nós vamos trabalhar com a medida de dispersão. E amanhã... Professor, Oi. mas amanhã não é a prova? A gente vai trabalhar assim, eu vou trabalhar medidas de dispersão amanhã, vou dar uma noção para vocês, aí eu vou entregar para vocês a prova, tá? Aí vocês vão ter, basicamente, né, até, no caso, amanhã à noite para mandar de volta para mim essa prova, entenderam? Entendeu? Entendi. Tá bom. Aí eu vou dar uma orientação no final da aula sobre isso, tá? Também amanhã já é sexta-feira, dependendo também, eu vou organizar isso legal e falar para vocês como vai ser, tá bom? Então vamos lá. Olha só, eu vou apresentar para vocês uma ideia da média, uma ideia da moda, uma ideia da mediana, tá? Vou mostrar para vocês as formulinhas que vocês podem usar para encontrar média, para encontrar moda e para encontrar mediana. Fala nisso, eu deixei um vídeo para vocês. Vocês assistiram? Alguém teve a oportunidade de assistir o vídeo? Sim, senhor, assistiu. E aí, entenderam legal aí o que a construção das medidas de tendência central? Sim, sim. É simples, né? Não tem muito segredo fácil. não.
É verdade. Aí, os demais concordam isso com o nosso amigo aí? Eu assisti, professor, inclusive um dia antes de começar a aula, eu Uhum. estava acompanhando ele pelo YouTube já, aquele professor. Eu assisti todas as aulas dele. Tem Ah, o curso legal. de estatística dele. Ah, tá. Legal, legal. Como é o nome desse professor? É o Gringues, que é conhecido ele, que ele explica de uma forma mais clara, mais simples para quem tem dificuldade de entender essa parte de estatística. Legal, legal. Que bom. Bacana. Legal mesmo. Então, olha só. Então, é, eu vou mostrar para vocês, né? A ideia, né, de como é que calcula, e depois a gente vai para o Excel. Aí no Excel nós vamos construir todas elas, tá bom? Vou ver se eu faço o seguinte, vou ver se eu consigo fechar ainda hoje separatrizes, tá? Ou separatrizes não, medidas de dispersão. Vou falar sobre eles, depois a gente vai no Excel e constrói no Excel. Quem não quiser construir no Excel, pode olhar lá no vídeo passo a passo para fazer mesmo a construção manual, tá? Então vamos lá. Primeira média aritmética, tá bom? A média, todo mundo basicamente já teve oportunidade de calcular uma média. Então, ela consiste em somar todas as observações ou medidas e dividir os resultados pelo número total de valores. Tá? Então, você soma e divide. Por exemplo, eu vou fazer 3 provas, eu somo a nota dessas 3 provas e divido por 3. Aí eu vou fazer 2 provas, soma a nota das 2 provas e divido por 2. Isso é a média. Isso para dados simples. Tá? Aí essa para dados simples, basicamente essa primeira fórmula aqui, ó. Pega, soma as informações. A primeira informação eu chamo de x1, a segunda observação eu chamo de x2, a enésima observação eu chamo de xn, e dependendo de quantas n observações eu tiver, eu divido por n. Então, isso é a média aritmética para dados simples. Por exemplo, calcule aí para mim, rapidinho, a média de 8, 9, 10, 10 e 8. Calcule aí para mim, rapidinho. E respondam para mim no microfone que meu chat não está aparecendo aqui. Ou então, responda no chat que eu vou dar uma olhada aqui. Calcule para mim essa média aí, por favor. Aqui. Pode responder no chat mesmo que eu já estou observando aqui. Vai aparecer aqui rapidinho. Algum resultado já? Alguém pode falar aí o valor que encontrou? Deixa eu baixar aqui. 9, professor. 9, é? Alguém mais deu 9? Sim, senhor. Ótimo. Muito bem. Deixa eu ver aqui, baixar para o Excel. Nove, né? Deixa eu só aqui. Eu estou fazendo a frequência aqui de vocês. O sistema está meio lento. Só um segundo que eu estou abrindo aqui a frequência de vocês. Mas o meu sistema está lento demais. Sim, vamos aqui continuar então. Deu 9. O que você fez? Pegou aí, né? Todas as informações, né? 8 mais 9, mais 10, mais 10, mais 8. E dividir por 5. Então, você encontrou aí a média aritmética, tá? A outra forma, está aqui, ó. Deu 9, ó. 8 mais 9, mais 10, mais 8, né? Por 9.
Aí tem aqui as propriedades da média, a gente pode fazer a leitura depois dessa propriedade. Agora, a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, ela vai servir para os dados tabelados com classe e sem classe. Sendo que, no caso aí, para dados tabelados sem classe, o valor de xi vai ser a informação que você tem, né? Que está na coluna indicadora. E para dados tabelados com classe, o valor de xi vai ser o ponto médio daquela classe. Então, eu tenho a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe, a quarta classe, aí eu pego o ponto médio e vou ponderar. O que é uma média ponderada? Você pega cada valor vezes o peso, mais outro valor vezes o peso, mais outro valor vezes o peso, e divide tudo pelo peso. Por exemplo, no Enem. O Enem você faz a primeira prova, aí tem um peso 1. Depois você faz a segunda prova, tem um peso 2. Quando você faz a terceira prova, tem um peso. Então, você pega cada nota, multiplica pelo peso, mais a outra nota, multiplica pelo peso, mais a outra nota, multiplica pelo peso e divide pela soma dos pesos. Então, nós vamos ter essa formulinha aqui, ó. A nota, por exemplo, a nota seria xi, né? A nota 1 seria o x1, a nota 2 seria o x2, a nota n seria o xn. Aí o F1 é o primeiro peso, o F2 é o segundo peso, o Fn é o terceiro peso. Tá bom? Aí você multiplica peso por nota, mais peso por nota, mais peso por nota, e divide pela somatória dos pesos. Essa média aritmética, essa formulinha, ela vai servir para a gente trabalhar tanto na distribuição de probabilidade, na distribuição de frequência com classe ou sem classe. Aí está aqui, ó, um exemplo. Primeiro peso, tá. Falta ajeitar isso aqui. A média geométrica, nós não vamos trabalhar com ela aqui no nosso curso, mas vocês podem depois, né? Média harmônica, quem utiliza mais é o pessoal aí da física, vocês são da engenharia ambiental. Aí vamos falar sobre a mediana. A mediana é o valor central, né, de um rol, ou seja, se você coleta os dados, e aí você vai ter um valor central desses dados. Esse valor central é a mediana, tá? Essa mediana, ela pode ser calculada você olhando para a informação, né? Ou, se no caso ela for tabelada, aí você vai precisar utilizar uma fórmula para calcular a mediana. Não assim para dados tabelados sem classe, mas os dados tabelados com classe. Então, para a mediana também nós vamos fazer o tratamento dela para mediana para dados simples, dados tabelados com classe e dados tabelados sem classe. O dados simples ele chama de valores brutos, tá bom? Então, mas afinal, o que é a mediana? É o valor central em um rol, ou seja, a mediana de um conjunto de valores ordenados, ou ainda a mediana divide a distribuição no meio. Por exemplo, vamos supor que o salário mediano do engenheiro ambiental seja R$8.000. Então, eu tenho uma região sudeste, salário mediano do engenheiro, R$8.000. Significa dizer o seguinte, que 50% dos engenheiros recebe abaixo de 8.000 e 50% recebe acima, porque a mediana é o valor central, que divide a distribuição em duas partes. Tá? Então, vamos supor que a idade mediana do engenheiro recém-formado seja de 23 anos. Então, significa dizer que 50% dos engenheiros tem a idade abaixo de 23 anos e 50% tem a idade acima de 3 anos. Então, o valor central. Mas se eu tiver com dados simples, esse dado ele for par, então eu não vou ter valor central. Vou ter dois valores centrais. Então, nesse caso, eu tenho que pegar os dois valores centrais, né? No caso de um exemplo de número par, eu tenho que pegar os dois valores centrais e achar a média. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, no primeiro exemplo, eu tenho esse rol aqui, ó. Esse rol. Então, o valor central aqui é o 7, olha, o 7 vai ser logo a mediana. Nesse caso aqui, nesse segundo caso, o meu rol, eu tenho o valor par. Mas o que? Você está falando par o quê? Quantas informações eu tenho. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 informações. Então, o N, que é o número de informações que eu coletei, é par. Se o número de informações que eu coletei é par, então a mediana será a média dos dois valores centrais. Por exemplo, 170 e 180. Então, são dois valores centrais. A mediana vai ser a média desses dois valores, ó, tá? Que é igual a 175. Ok?
E aqui, nesse caso, eu tenho 7 informações, eu coletei 7 informações. O valor central é o número 7, tá? E aí, isso aqui para dados simples, tá? E aí, o que acontece? A mediana para dados tabelados. A mediana para dados tabelados, ela tem basicamente aqui essa formulinha, tá bom? Então, ela tem um passo a passo. Então, essa formulinha é: a mediana é igual limite inferior da classe da mediana, tá bom? A somatória de FI dividido por 2 menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência simples. Então, aqui, para a gente utilizar essa fórmula, a gente vai precisar conhecer um pouco da distribuição. Então, o passo a passo dela é o seguinte: primeiro passo, pegar a somatória de FI e dividir por 2. Segundo passo, identificar a classe da mediana pela coluna de frequência acumulada. O terceiro passo, aplicar a fórmula, né? Então, um passo a passo. Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver essa distribuição. A partir dessa distribuição, a gente vai calcular aqui a mediana. Então, vejam só. Eu tenho nessa distribuição aqui, basicamente, tenho aqui, ó, as classes de nota 1, de 1 a 3 a frequência simples, de 3 a 5 a frequência 7, né? De 5 a 7 a frequência 8, e aí temos 20, aqui a frequência igual a 20. Tá? Então, a mediana vai ser o seguinte: primeiro passo aqui, eu pego essa somatória de FI, que é o 20, e eu divido por 2. Então, eu tenho 20 por 2 igual a 10. É o primeiro passo para encontrar a mediana. O segundo passo é identificar onde está esse 10. Aí eu vou fazer o seguinte: identifica-se a classe mediana pela coluna das frequências acumuladas. Então, eu vou precisar construir uma frequência acumulada. Aqui eu vou ter, olha, 5, 5 mais 7, 12, 12 mais 8, 20. Então, eu construí a coluna de frequência acumulada. Aí, eu faço a seguinte comparação. Eu venho aqui na frequência acumulada, eu vou lembrar aqui que o valor encontrado anterior é 10, que a posição dela é 10. Então, eu faço a seguinte análise: 5 é maior ou igual a 10? Se não é maior, então a mediana não está nessa primeira linha. Aí depois eu venho aqui, 12. 12 é maior ou igual a 10? Sim, é maior ou igual a 10. Então, essa é a classe da mediana. Então, vejam o que eu fiz. Eu fiz o seguinte: primeiro, o que é que eu quero fazer? Eu quero encontrar a mediana. Então, primeiro passo, encontra a posição dela, que é a somatória de FI dividido por 2, que é igual a 10. Construo a frequência acumulada aqui no lado, tá? Depois de construir a frequência acumulada, eu verifico quando que esses valores da frequência acumulada é maior que a posição. Quando ela determinar que é maior que a posição, aí eu já sei que a mediana vai ficar nessa segunda linha por conta dessa comparação. E o terceiro passo é pegar as informações dessa tabela e jogar na fórmula. Por exemplo, eu já descobri que essa aqui é a classe da mediana. Professor, por que essa é a classe da mediana? Porque quando eu comparei a posição com a frequência acumulada, eu vi que a frequência acumulada é maior que a posição. Então, eu já sei. Aí, eu vou fazer o seguinte. Ó, aqui na minha fórmula, a mediana é igual ao limite inferior, esse 13 aqui é o limite inferior, que é o 13 que está aqui, ó, mais 10 é a posição, é que eu encontrei aqui, olha, esse 10 é a posição que eu encontrei, menos 5, que é esse 5 aqui, é a frequência acumulada anterior à linha da mediana. A linha da mediana aqui, ó, a frequência acumulada anterior 5. O 7 é a frequência simples da classe da mediana. E esse 2 é a amplitude de classe, que é a distância entre o limite superior e o limite inferior de cada classe, que é igual a 2. Com base nessas informações, eu faço o cálculo e encontro que a mediana é 4,43. Certo? Dessa forma, eu encontro a mediana para dados tabelados com classe. Ok, gente? Tem alguma pergunta para fazer sobre a mediana? Bem, então, outra medida importante, deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa no chat aqui, que eu não estou enxergando no chat. Outra informação importante também de você calcular é a moda, tá? É a moda. Voltando aqui para a nossa
Apresentação. A moda. Outra informação importante é a moda. Vamos para a moda. O que é a moda, né? E como é que calcula a moda? O que é a moda? A moda, ela é aquilo que está em evidência. É o valor que mais aparece num conjunto de informações, ou de maior frequência em uma tabela. Tá? A moda pode não ser única, ou até mesmo pode nem existir. Tá? Se ela não existir, eu digo que a distribuição é amodal. Se tiver duas modas, ela é bimodal. E é muito simples encontrar moda. A moda é o valor mais frequente, é o que está na moda. Então, olha aqui, por exemplo, moda, basta observar o valor que mais parece. Por exemplo, nesse conjunto aqui, nós temos 3, 3, 6, 8, 10, 10, 10, 11, 11, 12. E o valor que mais repete é o 10. Então, a moda é igual a 10. Ok? É o valor mais frequente. Então, numa distribuição de frequência, chamamos classe modal a classe que possui maior frequência. Tá? Olha só, no caso dos dados tabelados, nós vamos ter que aplicar essa formulinha aqui, ó. Essa formulinha aqui, para verificar o valor da moda. Então, vai ser frequência modal menos a frequência anterior, vezes 2 vezes a frequência modal menos frequência anterior mais frequência posterior, vezes H, onde L é o limite inferior da classe modal, F post, a frequência simples posterior à classe modal, F ante, a frequência simples anterior à classe modal, o H, o intervalo de classe, FM, a frequência modal. Esse tem algum exemplo aqui embaixo. Tem aqui, ó. Calcular a moda da distribuição abaixo. Então, olha só o que acontece. Em primeiro lugar, a frequência simples das frequências simples, porque tem a frequência simples e tem a frequência acumulada. Olhando para a frequência simples, eu vejo que o maior valor é 8. Se o maior valor é 8, então eu já sei que esta aqui é a classe modal. Tá? De 5 a 7. Aí o que eu faço? Né? Aí eu venho na formulinha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar, né? Aliás, eu vou diminuir aqui, ver se eu consigo baixar, visualizar isso junto com a formulinha. Olha como é feito a relação da formulinha com as informações. Então, eu vou jogar a formulinha lá para aquele quadrinho para facilitar para a gente. Opa, aumentei muito. Eu vou montar aqui, olha bem para a formulinha, eu vou montar ela aqui lá naquele quadro Punch, depois eu vou abrir lá, tá? Tirar um instantâneozinho, essa formulinha ela é importante. Eu vou abrir aqui um quadro, enquanto isso vão lendo e vão vendo essa formulinha aí. Mas eu vou abrir um quadro novo. Aqui é um quadro, formulinha. Eu venho aqui pegar a minha distribuição. Estou montando aqui um quadrozinho, já volto com vocês. Minha distribuição. E agora... Agora eu vou compartilhar com vocês esse quadro.
Pronto, então é o seguinte, eu tenho essa tabela aqui, deixa eu pegar aqui o pincel, eu tenho essa tabela aqui, tá? Tenho essa tabela aqui. Das informações dessa tabela, eu quero encontrar a moda, tá? A moda, tá aqui, ó. Aí eu vou precisar do limite inferior, da frequência modal, frequência anterior, frequência modal, frequência anterior e frequência posterior. Aí está dizendo quem é quem aqui, ó. Tá? Está dizendo quem é quem. Então vamos lá. Primeiro passo de tudo é encontrar a frequência modal. Aí, a frequência, que é esse cara aqui, olha, o primeiro passo é a frequência modal. A frequência modal é a maior frequência, então a frequência modal é 8, ok? Então, olha, aqui onde está a frequência modal, eu coloco 8, por isso que aqui, ó, está o 8, estão vendo a frequência modal? Tá? Aí, na linha da frequência modal, eu tenho a classe modal, que é esse cara aqui, ó. Dessa classe modal, olha aqui da classe modal, o limite inferior dessa classe modal é o 5, ó, tá aqui o 5. Por isso, eu tenho o valor 5 aqui na formulinha, tá? Dessa classe modal, a amplitude, que é a distância entre 5 e 7, que é o Hzinho, que a amplitude de classe é igual a 2. Por isso, bem aqui assim, olha, tem um 2, olha, tá vendo aqui o 2? Tá? Por isso tem um 2. Aí, eu tenho o seguinte, antes da classe modal, eu tenho a frequência anterior. Depois da classe modal, que não tem nada, eu tenho a frequência posterior. Posterior. Certo? E o próprio 8 é a própria frequência modal. É a própria frequência modal. Então vamos lá. A frequência modal eu já sei que é 8. A anterior é 7. Olha, bem aqui assim, ó. Tem a frequência anterior aqui, ó. Anterior. Estão vendo? A frequência anterior. Então ela é igual a 7. Por isso, bem aqui assim é o 7. Depois eu tenho 2 vezes a frequência modal, 2 vezes 8, menos a frequência anterior, que é o 7, está escondidinho aqui atrás, olha o 7, mais a frequência posterior, como ela é a última, não tem mais nada depois dela, eu vou chamar ela de 0. Aí eu resolvo essa continha aqui, ó, e chega em 5,22. Isso é a moda. Esse valor que eu vou encontrar, que é a moda, ele tem que estar aqui nesse intervalo. Ali, realmente, bem aqui nesse intervalo, eu posso dizer que existe o 5,22. 5,22, que é a frequência modal. Vamos a 5,22, que é a minha frequência modal. Ok, gente? Então, dessa forma, deixa eu tirar isso daqui. Fazer da mesma forma que eu faço sempre, eu vou copiar isso daqui lá para o nosso WhatsApp, tá? Que é para encontrar o valor da moda. Ctrl print. E aí, dessa forma, eu consigo encontrar as 3 mais importantes medidas de tendência central, que é média, moda e mediana. São as 3 informações em que, a partir delas, né, você consegue, então, pelo menos visualizar um pouco do perfil, um pouco da descrição dessa distribuição que você está se propondo aí a trabalhar, né? Bem, agora eu vou falar sobre, tá, as medidas de separatrizes. Na verdade, é como se fosse a mediana divide em 2 partes. Mas quais medidas dividiriam em 4 partes? Quais medidas dividiriam em 10 partes? Quais medidas dividiriam em 100 partes? Então, as que dividem em 4 partes são os quartis. As que dividem em 10 partes são os decis. E as que dividem em 100 partes são os centis. E aí, por diante, você tem as separatrizes, que elas seguem a mesma lógica da mediana, tá?
Então, ela é aplicada mais para estudar simetria e curtose, mas no caso a gente não vai utilizar ela agora, tá bom? Porque nós não vamos trabalhar ainda com a simetria e curtose, que são medidas que vão servir para a gente lá para outro momento. Ok? Então, aqui, basicamente, nós vamos trabalhar essas atividades. Vamos falar um pouco agora sobre medidas de dispersão e depois eu vou gerar todas elas no Excel. Alguma pergunta sobre média, moda e mediana? Bem, deixa eu aqui. Opa, abriu aqui. Cadê a nossa turma aqui? Vou mandar aqui para o nosso WhatsApp o que eu fotografei do Paint, tá? Pronto, já mandei. Mandei para o WhatsApp esse último quadrinho que eu fiz no Paint, tá bom? Bem, vamos aqui para medidas de dispersão. Medidas de dispersão. Olha só, então, o nosso primeiro bloco de aula hoje foi para falar sobre medidas de tendência central. As principais medidas de tendência central são média, moda e mediana. Essas medidas, elas são importantes para descrever as informações. Aí eu vou falar sobre a média. A média, gente, é uma medida de representação. Eu posso ter 3 situações com o mesmo valor de média. A melhor média e o melhor desempenho sempre vai ser aquela que tiver a menor dispersão. Mas como assim, professor, menor dispersão? É mais ou menos assim. Eu coleto o banco de dados e eu tenho, por exemplo, 5 informações. Dessas 5 informações, eu vou ter um valor central, que vai ser a média. Se essa média ela tiver bem próxima das 5 informações, então ela tem uma dispersão pequena. Então ela é boa. Se essa média estiver muito distante das demais informações, então essa média não é tão boa quanto a outra. Então ela vai ter uma maior dispersão. Então o que se espera no estudo da estatística é que essa dispersão seja menor possível, porque ela sendo o menor possível, o erro vai ser o menor possível. E o erro sendo o menor possível, a média é mais representativa. Então é isso que a gente espera. Então não basta eu fazer, por exemplo, um estudo sobre medidas de tendência central não é suficiente para avaliar, no caso, um banco de dados. Para avaliar um banco de dados, eu preciso entender que, além dessa medida de tendência central, é necessário avaliar a dispersão, né, desse banco de dados, ok? E tem como eu calcular isso? Tem. Você pode, tá, a partir das suas informações, medir se as informações estão longe ou estão próximas na medida de tendência central. Como é que eu faço isso? Você faz o que nós chamamos de medida de dispersão. Então, a medida de dispersão, tá, ela tem um papel, tá, importantíssimo para avaliar a variabilidade em torno da média. Tá? A medida de dispersão avalia a representatividade das medidas de posição. Okay? Então, existem várias medidas de dispersão, desde as mais simples até as mais sofisticadas. Como, por exemplo, as principais: amplitude total, desvio médio, variância, desvio padrão, coeficiente de variação de Pearson,
assimetria e curtose. A assimetria e curtose eu vou deixar para a gente trabalhar quando eu for trabalhar aí com as o que nós chamamos de inferência estatística, tá? Aí vamos trabalhar com a assimetria e a curtose, ok? Bem, vamos primeiro para a amplitude total. A amplitude total é muito simples, gente. É o valor máximo menos o valor mínimo. Isso é a amplitude total. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a amplitude total aqui, porque é importante a gente ter esse entendimento da amplitude total para saber quem tem um bom desempenho e quem tem um péssimo desempenho. Por exemplo, olha só, para valores brutos, ou seja, valores sem tabela. Eu tenho esse banco de dados aqui, ó. Deixa eu tirar aqui do instantâneo. Eu tenho esse banco de dados e a partir desse banco de dados, eu vou verificar o seguinte, que o maior valor é 10 e o menor valor é 7. Então, a amplitude total dessa distribuição é 3. Ah, professor, e se eu tiver uma tabela sem classe? Então, olha, se eu tiver uma tabela sem classe, essa aqui é a minha variável de estudo. Ó. Essa aqui, 0, 1, 3 e 4. O maior valor é 4. Professor, a minha tela Oi? está no Paint ainda. Ah, ainda está no Python? Perdão. Então, deixa eu compartilhar aqui. Obrigado, tá? Ah, é verdade, tá aqui, ó. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu retornar aqui. Apareceu agora? Então, nós temos basicamente a amplitude total, o desvio médio, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação de pista. São as principais medidas de dispersão. Apareceu agora o PDF? Sim. Obrigado. Aí, olha, amplitude total, gente. Olha essas três situações aqui, ó. Eu tenho essas três situações. Primeiro, para dados brutos, é o 10 menos 7. É igual a 3. Depois, para a distribuição de frequência sem classe, né, eu tenho o 4 menos o 0. Então, eu tenho que sempre lembrar, gente, vocês têm que sempre lembrar que sempre na tabela ou na série de distribuição de frequência, sempre a primeira coluna é a coluna de variável de interesse do estudo. Por exemplo, na primeira coluna que tem o XI, é a idade, é o peso, é a altura, é a largura, é o volume, é a quantidade, alguma coisa sempre vai estar na primeira coluna, tá? Aí olha aqui nessa tabela aqui com classes. O maior valor é 12 e o menor valor é 6. Então, a minha amplitude vai ficar 12 menos 6. Sempre terá o melhor desempenho quem tem a menor amplitude. Então, aí eu já estou calculando uma dispersão, né? Outra medida de dispersão é desvio médio. Desvio médio é o seguinte, para dados brutos, eu faço o seguinte, eu calculo, né, a distância entre cada valor e a média. Valor e a média. Então, para cada valor, para cada dado coletado, né, eu tenho uma distância em relação à média. Se eu pegar a média dessas distâncias, eu tenho desvio padrão. Okay? Por exemplo, aqui embaixo. Então, eu pego, olha, a primeira informação menos a média, mais a segunda informação menos a média, mais a terceira informação menos a média, mais a enésima informação menos a média. Tá? E a partir dessas informações, eu consigo encontrar a minha medida de tendência central. A partir dessa informação das medidas de tendência central, é muito importante a gente entender essa lógica, porque todas as demais medidas vão depender dessa lógica, tá? O que acontece aqui? Vamos supor que eu tenha 3 informações. Então, eu tiro a média dessas informações, depois eu calculo o desvio dessas informações,
depois eu calculo o módulo desses desvios, depois eu encontro a média dos módulos dos desvios. Isso chama desvio médio para dados brutos, tá? Como tem no exemplo aqui embaixo. Olha só como eu faço. Tenho as informações 3, 5, 7, 4 e 6. Esse é meu banco de dados. Aí eu encontro a média deles vai ser 5. Aí, ó, eu vou organizar esses dados aqui, eu vou organizá-los em uma tabela, só para conseguir enxergar o cálculo, mas não quer dizer que eles sejam dados tabelados, tá? Eu só vou colocar numa tabela, então eu vou pegar aqui, ó, olha os dados que eu tinha. Eu tenho os 3, o 5, o 7, o 4 e o 6. Aí eu pego, isso aqui é a média, olha, 3 menos 5 menos 2. 5 menos 5, 0. 7 menos 5, 2. 4 menos 5, menos 1. 6 menos 5, 1. Então, esses aqui são os desvios. Aí eu tenho que tirar esse negativo. Aí eu coloco o módulo dos desvios. Olha. Menos 2 vai ser 2. 0 vai ser 0. 2 vai ser 2. Menos 1 vai ser 1. 1 vai ser 1. Aí eu pego essas informações, tá? E encontro a média delas. Então, a média dessas informações, ó, vai ser 2 mais 0 mais 2 mais 1 mais 1 dividido por 5. Por quê? Porque eu tenho 5 informações. Então, quando eu pego, olha, esses desvios, essas diferenças, o módulo dessas diferenças, quando eu tiro a média do módulo dessas diferenças, eu tenho 1,2, que nós chamamos de desvio médio. Tá? Então, isso é o desvio médio absoluto. Se o dado for tabelado, não tem importância, eu calculo o desvio médio de cada um deles e multiplico pelo peso FI, tá? Divido por N, que é a somatória de FI, para dados tabelados, né, com classe. Olha aqui a situação. Tenho aqui as notas, tenho a frequência, né, e tenho XI. Aí eu pego, encontro a média, olha, a média é 5,8. Eu vou encontrar aqui o desvio médio dessa distribuição. O primeiro passo, né, é encontrar a média aritmética 5,8. Depois de encontrar essa média aritmética 5,8, olha o que eu faço. Aí eu venho, pego o ponto médio xi menos a média. Olha, esse xi aqui, esse xi, ele é, tá? Deixa eu dar o quê? Esse xi, ele é a média a média dessas classes aqui, ó, tá? Aí eu pego, olha, 1 menos 5,8 é menos 4,8. 3 menos 5,8 é menos 2,8. 5 menos 5,8 é menos 0,8. 7 menos 5,8 é 1,2. 9 menos 5,8 é 3,2. Então, eu tenho aqui esse desvio. Aí eu encontro o módulo desses desvios, o módulo deles, ó, o módulo. Módulo de menos 4,8 é 4,8. Menos módulo de menos 2,8 é 2,8. O módulo de menos 0,8 é 0,8. Módulo de 1,2, então eu encontro o módulo deles. Depois desse módulo, eu multiplico cada valor desse, por exemplo, 4,8 vezes a frequência, que é 3, está aqui o 3. 4,8 vezes 3. Depois, 2,8 vezes esse outro 3. Depois, 0,8 vezes 8. Depois, 1,2 vezes 3. Depois, 3,2 vezes 8. Aí eu vou obter essas informações aqui laterais. Ó. Professor, Oi? quando o senhor marca não mostrar novamente, que não fica aparecendo esse negocinho aí. Não está aparecendo? Quando o senhor marca, fica aparecendo um xizinho, aí só aperta assim, não mostrar novamente, que aí o senhor pode copiar sem aparecer isso. Ah, tá, entendi. Quando eu marcar aqui, aí eu clico aqui, não mostrar essa mensagem novamente, não é isso? Ah, vocês são fera, obrigado. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha, legal. Acabaste de ganhar meio ponto por causa disso. Obrigado. Bem, olha só, gente. Vocês entenderam essa lógica, essa estrutura? Sim. Tá, então é o seguinte, isso é o desvio médio. A ideia é o seguinte, você pega a distribuição, encontra a média, encontra os desvios, encontra o módulo, multiplica por cada peso, aí depois pega a somatória de FI, XI menos X barra,
dividido por N, tá bom? Agora, eu vou apresentar para vocês uma outra medida muito importante, tá? Só que a diferença dessa medida para essa que eu acabei de apresentar é que ao invés do módulo, eu vou elevar ao quadrado, tá bom? Por exemplo, desvio média somatória de xi menos x barra vezes fi. Em vez desse módulo, eu faria desvio média somatória de x menos x barra ao quadrado. Aí eu teria o que nós chamamos de variância, viu? Teria o que nós chamamos de variância. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é a variância, olha. Olha o que é a variância. A variância, eu vou fazer pelo processo longo, tá? A variância, ela tem essa formulinha aqui, ó. Cadê? Olha, cadê a variância? Tá aqui, ó. É xi menos x barra ao quadrado, tá? Dividido por n menos 1, tá bom? Aí tem uns detalhes aí. Vamos por parte. Primeiro, o seguinte. Eu vou falar desse cara aqui, da variância, ó. Cadê esse processo longo aqui, ó. Processo longo da variância. Tá vendo aqui esse processo longo? Então, se eu estiver trabalhando com amostra, como assim? Olha, eu fui a campo e coletei uma amostra. Eu vou dividir por n menos 1. Se eu estiver trabalhando com uma população, eu vou dividir por n, tá? Se eu estiver trabalhando com uma amostra, eu tenho a variância amostral. A variância amostral é representada por S2. Se eu estiver trabalhando com a população, eu tenho a variância populacional, que é representada por sigma ao quadrado. Então, cada situação dessa aí, eu vou ter a mesma fórmula, só vai mudar embaixo o denominador, se for amostra n menos 1, e se for população é n, e se for amostra variância ao quadrado é S ao quadrado, e se for população é sigma ao quadrado. E dessa forma eu terei então aqui essa situação. Então vamos lá. Aí o que ele faz aqui, olha, ele pega. Primeiro ciclo para dados não tabelados, tá? Aí ele pega aqui, ó. Encontra a média, depois encontra os desvios, depois pega esse desvio e leva ao quadrado. Depois soma. Então, isso aqui, gente, eu posso chamar de a média do quadrado dos desvios. Então, eu tenho a média do quadrado dos desvios. Então, eu pego os desvios ao quadrado e encontro a média deles. Aqui é 2,5. Isso aqui é a variância. Nesse caso, uma variância amostral, porque está n menos 1. Professor, e se fosse a população? Se fosse a população, era simples. Era só colocar o n. Aí, e a variância, né, para dados, no caso, esse processo não vai me interessar aqui, para dados tabelados. Para dados tabelados, você faz a mesma coisa, só que multiplica por FI, tá aqui, ó, multiplica por FI, ó, tá? É igualzinho que tinha antes, olha, faz a mesma coisa e multiplica por FI. Vamos ver um exemplo aqui. Calcular a variância desse banco de dados aqui, ó. Aí você tem essa tabela, certo? Você encontra o ponto médio dessa tabela. Depois você encontra a média. A média você vai encontrar com base nessas informações aqui, ó. Aí você encontra a média. Beleza, depois que encontra a média, você vai pegar cada ponto médio menos x barra, ponto médio menos x barra, ponto médio menos x, que são as distâncias, né? Que nós chamamos de desvio, olha. Esse xi menos x barra, na estatística, nós chamamos de desvio. Tu encontra os desvios, depois tu eleva o desvio ao quadrado, depois tu pega cada valor desse do desvio ao quadrado e multiplica por FI, olha, que ele fala aqui, ó. Então, gente, a própria fórmula já é uma receita. Aí tu vai pegar esse cara vezes 3, esse cara aqui vezes 3, tá aí o FI, ó. 0,64 vezes 8, 1,44 vezes 3, 10,24 vezes 8, e vai colocando as informações aqui, né? Depois só faz somar. Então, essa soma aqui, gente, ela nada mais é que a somatória
de xi menos x barra ao quadrado vezes fi. Pega ela e divide por n, ou por n menos 1, se depende se for amostra ou população. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 184, divido por n menos 1, dá 25 menos 1 dá 24, dá 7,67. Então, isso daqui é a minha variância. Então, a variância, ela nada mais é que a média do quadrado dos desvios. Chama-se variância, tá? E daí, é lógico que, por exemplo, para você encontrar a variância, se ela for amostral, ela vai ser S ao quadrado. Se ela for populacional, ela é sigma ao quadrado. Lembrando que se ela for amostral, você vai ter N menos 1 no denominador. E se ela for populacional, é somente N. Professor, e o desvio padrão? Eu já ouvi falar tanto no desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão também é uma medida de dispersão muito sofisticada. Qual é a diferença entre a variância, desvio padrão, desvio médio e amplitude total? É porque a amplitude total eu pego o maior valor e o menor valor. Eu não levo em conta todas as informações. Eu não faço uma análise de um valor central em relação a todas as informações. Já o desvio médio, o desvio padrão e a variância, não, eles fazem. Né? Mas o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz da variância. Então, se a variância é 36, o desvio padrão é 6. Se a variância é 4, o desvio padrão é 2. Se a variância é 9, o desvio padrão é 3. Então, o desvio padrão é a raiz da variância. E é uma informação muito importante para a gente trabalhar. Tá aqui, ó. As propriedades da variância. E desvio padrão, olha. Desvio padrão, raiz quadrada da variância. É a medida mais informativa da variação dos dados. O desvio padrão nos fornece uma indicação do que ocorre entre os dois extremos. Portanto, o desvio padrão é a medida de quantos os valores observados variam em torno da média. Então, o desvio padrão é muito utilizado. Isso aqui é desvio padrão amostral. É igual a S quadrado, desvio padrão populacional. Então, olha só, gente, para amostra eu utilizo S. Para a população eu utilizo sigma. Tá bom? E aí, tá aqui o cálculo de desvio padrão daquela situação lá. A variância deu 2,5, então o desvio padrão é 0,58. Segundo exemplo também. Para esse exemplo aqui, nós fizemos tudinho. Beleza, deu 7,67 a variância. Então, o desvio padrão vai ser a raiz de 7,67, que é 2,77. Então, o desvio padrão é igual a 2,77. E o coeficiente de variação, que é muito importante, essa análise, é o seguinte, gente. Olha só. Se eu tiver um banco de dados, para eu observar a variância dentro desse banco de dados, eu posso utilizar o desvio padrão e a variância. Tá? Por exemplo, eu tenho a turma A. Aí eu tenho a média da turma A. Aí eu quero saber o desvio padrão de média da turma A. Tá legal? Ou então, eu vou fazer uma coleta de água. Aí eu vou fazer uma coleta para avaliar a quantidade de coliformes fecais da água. Aí eu vou lá na praia do Tucunaré. Então eu tenho a água do Tucunaré. Aí eu tenho, em média, uma quantidade por campo de coliformes. E eu posso calcular o quanto que essa quantidade está distante dos demais, da água do Tucunaré. Agora, se eu quiser comparar a água do Tucunaré, da praia do Tucunaré, com a água da orla da frente da cidade, então eu não posso utilizar o desvio padrão e eu não posso utilizar a variância. Para comparar dois grupos, o grupo A e o grupo B, eu tenho que encontrar o coeficiente de variação de A e o coeficiente de variação de B. Aí, o que é o coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, se tu tens a praia do Tucunaré e tu tens a orla da cidade, né? Aí tu pega a praia do Tucunaré, quantos coliformes fecais em média? Qual o desvio padrão? Pega o desvio padrão, divide pela média, multiplica por 100, vai chegar no valor. Orla da cidade, coeficiente de variação da orla da cidade, pega a média de coliformes fecais da orla da cidade. O desvio padrão, divide pela média vezes 100, tu vai ter outro valor. Então, tu vai ter dois valores, aí tu pode comparar. O que tiver
o menor valor de coeficiente de variabilidade é a série mais homogênea. É a série que tem o melhor desempenho. Então, sempre o melhor desempenho é quem tem o menor coeficiente de variabilidade. Por exemplo, eu vou fazer uma seleção para escolher o melhor empregado. Eu sou gerente, eu sou engenheiro ambiental, eu estou trabalhando na parte de gestão, e eu preciso selecionar 2 pessoas para trabalhar, o candidato A e o candidato B. Será o melhor candidato o que tiver o menor coeficiente de variação. Tá? Quem é o candidato que tem o melhor desempenho? É quem tem o menor coeficiente de variação. Tá? É a média estatística. A simetria curtosa depois a gente discute, tá bom? Mas fica o material de leitura para vocês. Então, conseguimos trabalhar hoje, então, medidas de tendência central, medidas de dispersão, e eu vou mostrar para vocês isso, como é que se faz isso, utilizando aí, no caso, o Excel, tá bom? Eu vou abrir uma planilha do Excel, vou colocar um banco de dados e vou gerar, num clique de 1 minuto, tudo que nós trabalhamos em 1 hora. E tudo que vocês vão precisar para fazer, no caso aí, para fazer esses cálculos do banco de dados que vocês vão precisar fazer, tá? É lógico, existem outros programas que fazem isso, mas eu vou abrir o Excel e vou mostrar para vocês. É o seguinte, o que eu vou fazer no Excel pode ser que seja feito de uma forma diferente no Excel de vocês. Vocês podem falar assim mesmo, professor, isso aqui não tem no meu Excel. Na verdade, tem. O que eu vou mostrar para vocês tem em qualquer Excel, só que às vezes precisa ativar. Aí eu vou mostrar como é que faz e vou mostrar como é que ativa, tá? O Excel. Eu estou abrindo aqui a minha planilha do Excel, tá? A partir dessa abertura, aí eu já vou criar um pequeno banco de dados e vou aí, no caso, construir junto com vocês essas medidas, ok? Eu sei que muitos de vocês já tiveram oportunidade em outra disciplina, até no próprio ensino médio, de construir o que nós chamamos aí de as medidas de tendência central. Eu só acho importante que vocês tenham em mente as etapas, tá? Por exemplo, que as coisas não fiquem soltas. É importante que vocês entendam que vocês vão ter uma coleta de dados, um tratamento dos dados, vocês vão organizar esses dados numa tabela, depois vocês vão pegar e extrair uma delas, que é muito importante, no caso, aí são as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. As medidas de tendência central e as medidas de dispersão, elas vão dar para vocês uma descritiva. Então, gente, todo estudo que vocês realizarem, todo levantamento que vocês realizarem, o primeiro passo é fazer uma análise descritiva desse banco de dados, tá? Será sempre o primeiro passo e importante passo para a construção aí de um bom banco de dados. Bem, eu estou abrindo aqui o Excel, vou abrir aqui mais ele e vou compartilhar com vocês. Vou criar um pequeno banco de dados e nós vamos fazer. É impressionante, gente, como é simples. Presta atenção que eu vou fazer. Primeiro eu vou abrir o Excel. Eu não posso nem fazer pergunta aqui. Eu já perguntei para vocês quem trabalhou com Excel, quem nunca trabalhou com Excel, tá? Mas deixa eu abrir aqui uma pasta 1 para compartilhar com vocês. Tá bom? Então eu vou colocar aqui idade. Vou criar aqui um banco de dados chamado idade. Então, eu vou aqui entrevistar 5 pessoas. Eu tenho 20 anos, eu tenho 20 anos, tenho 21 anos, tenho 22, eu tenho 19, tenho 18, eu tenho 22, eu tenho 23, eu tenho 24, eu tenho 20. Então, eu entrevistei essa quantidade de pessoas aqui, ó. Perguntei para elas a idade. Então, construí um banco de dados, tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Isso aqui é o Excel. Todas essas medidas que eu apresentei para vocês, todas, média, moda, mediana, máximo, mínimo, desvio padrão,
variância, só não o coeficiente de variação de pista, porque o coeficiente de variação de pista eu tenho que pegar o desvio padrão, dividir pela média e multiplicar por 100, mas todas elas eu vou gerar no Excel agora. Mas antes de gerar, respondam para mim, vocês estão enxergando aí a planilha? Sim. Ok, então vamos lá. Olha como é feito. Eu venho aqui em dados. Está um pouco lento o meu Excel, mas eu venho aqui em dados. Tá rodando aí. Quando eu clicar em dados, aqui em cima, ó, na parte superior do Excel, bem que dados, ó, aí vai aparecer aqui análise de dados. Tá? Quando eu clico em análise de dados, ele vai abrir aí ele vai abrir aqui uma orientação, tá? Vou pedir análise de dados. Está um pouco lento, porque eu estou tentando fazer um trabalho aqui em outros aplicativos, por isso ele está lento. Mas, se no Excel de vocês não aparecer esse link análise de dados, é porque não está ativado. Aí eu vou mostrar para vocês como ativa esse link análise de dados, certo? Enquanto vai abrindo, eu vou explicando para vocês. Então, a nossa ideia é montar aí a descritiva desse banco de dados. Bem, apareceu um quadro. Esse quadro, bem aqui, você clica em estatística descritiva e dá OK. Aí você clica bem aqui nessa setinha aqui, ó, para pegar o intervalo de entrada, para dar entrada nos dados. Você clica e marca os números, ó. Depois você clica de volta. Depois você marca aqui, olha, resumo estatístico, aqui nessa parte de baixo, ó. Resumo estatístico, certo? E dá o OK. Quando eu der o OK, ele vai gerar para mim toda a estatística descritiva desse meu banco de dados, no caso aí que eu construí, que é a idade média. Está aqui, gente, ó. Então, daquela idade, daquele banco de dados, a média é 20, a mediana é 20,5, a moda é 20, desvio padrão, deixa eu até aumentar aqui, ó. Desvio padrão 1,85, a variância da amostra é 3,43, o mínimo é 10, o máximo é 20, e a soma é 209, e eu entrevistei 10 pessoas. Então, o Excel, ele gera, num clique, todas as informações que nos interessam, tá? Então, vou repetir, ó, você vem aqui, ó, análise de dados, depois clica aí, né? Ele está um pouco lento, mas aí já vai aparecer, você vai clicando passo a passo, tá bom? Aí a pergunta é o seguinte, mas professor, e se eu clicar em dados e não aparecer análise de dados? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar. Aí eu vou mostrar para vocês, deixa eu até fechar aqui, que eu já mostrei isso aqui, né? Deixa eu ver se ele abre aqui mais rápido, análise de dados. Está aqui, ó, estatística descritiva, OK, marco, fecho aqui em resumo estatístico, dou OK, né? Quando eu der OK aqui, aí já vai gerar para mim o meu resumo estatístico. Perfeito, tá bom? Aí a pergunta seria, e se não aparecer análise de dados no meu computador? Aí, se não aparecer esse ícone análise de dados, você faz o seguinte, você vem em arquivos, clica aqui em mais, ó, aí você vai aqui no aqui, opções, tá vendo? Opções. Aí você vem aqui, tá um pouco lento. Ele vai dar aqui, ó, depois de opções, cadê? Suplementos, tá aqui, ó, suplementos. Deixa eu clicar no suplemento, ele está no geral. Então, arquivo, opções, suplementos, pronto, suplementos, aqui, suplementos, né? Opa, até aqui apareceu. Aí, ferramenta de análise, VBA. Clica em ferramenta de análise VBA e vai em ir. No meu caso, como já está ativado, aparece ali marcadinho. No caso de vocês, se não tiver ativado, é só marcar aqui e dar o OK. Tá? Eu vou cancelar o meu. Então, olha só o que eu fiz. Venho em arquivo,
procura aqui embaixo opções, suplementos, ferramenta de análise e ativar e dar o ok, aí vai gerar para vocês aí, no caso, a construção do banco de dados estatístico, tá? Bem, basicamente, para resolver e para construir essas informações aí no Excel,